Aleluia! Deus é muito bom. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Quero compartilhar uma palavra. Atos capítulo 15, do verso 11 a 18. Todo mundo abriu? Amém? Quem não abriu, conseguiu achar, grita aí, misericórdia que eu espero, hein? Achou? Vamos lá. Atos capítulo 15, verso 11. Preste muita atenção, eu quero ler bem devagar com vocês. Verso 11: Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também eles. Então toda a multidão se calou, escutava Barnabé e Paulo, e contava quão grandes sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Havendo-se calado, respondeu Tiago, dizendo: Homens irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que fala todas essas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Todas as suas obras. Você pode abrir a sua Bíblia em Amós capítulo 9, verso 11. Amós capítulo 9, verso 11 diz o seguinte: Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Aleluia. Sabe, nós lemos dois textos, um que fala no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança, e outro na Nova Aliança, que fala que Deus reedificaria o tabernáculo de Davi. Mas porém nós começamos a ler o texto com o versículo 11 dizendo: Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Sabe, o texto inicia falando da graça salvadora de Cristo, que alcançou a todos nós. Nós precisamos entender que a nossa vida não inicia quando nós nascemos, porque nós somos seres eternos. A nossa vida se inicia quando nós somos salvos por Ele. Você entendeu isso? Nós somos salvos por Ele, e é aí que começa a nossa vida. E eu tenho dito que nós somos feitos para um propósito, e o texto diz que nós somos salvos por Ele, pela graça. E no final do texto mostra que a reconstrução do tabernáculo de Davi acontecerá para aqueles que são escolhidos por Deus, para aqueles que são salvos, porque Jesus Cristo veio para restaurar todas as coisas. O tabernáculo de Davi é uma das coisas que acontecerá da renovação de Cristo, mas já tem acontecido algumas coisas dentro de nós e em nós, que Jesus Cristo tem restaurado, porque Cristo veio para restaurar todas as coisas. Você pode dizer comigo: Cristo veio para restaurar todas as coisas. Sabe, a restauração de todas as coisas que aconteceu através de Cristo começou com a morte dele.
Porque Cristo veio para restaurar a nossa comunhão com Deus que foi perdida em Adão. Cristo veio para restaurar a nossa comunhão. Sabe, o maior desejo de Deus é que nós sejamos um homem e uma mulher que tem comunhão com Ele. Porque foi para isso que nós fomos criados. Quando Deus cria Adão, todos os dias, ao entardecer, Deus desce no Éden e tem com Adão um relacionamento. Ou seja, o relacionamento que foi perdido por causa do pecado original, Jesus Cristo veio se entregando de uma vez por todas para que nós fôssemos salvos e a nossa comunhão com Ele fosse restaurada. Sabe, Cristo também veio trazer para nós, restaurar a nossa identidade. A identidade que é distorcida pelo pecado. Sabe, eu estava conversando esse fim de semana com o pastor e nós estávamos falando sobre a identidade do homem. Porque o mundo que nós estamos vivendo, eu quero fazer aqui uma analogia, digamos que nós somos feitos de Lego. Lego todo mundo sabe que é aqueles brinquedinhos de criança que vai montando, né? E eu estava comentando com ele que na nossa vida diária, o diabo tenta arrancar de nós a identidade. E aí ele arranca um pedacinho de nós, tira e coloca um dele. Daqui a pouco ele tira mais um pedacinho, vai arrancando. E sabe, se nós não buscarmos purificar-nos todos os dias, daqui a um pouco não se encontra nós mais como fomos feitos, criados por Deus, mas como o mundo quer nos desenhar. Sabe, mas eu declaro sobre essa igreja, sobre essa família, que vocês não serão desenhados por aquilo que o mundo quer, mas vocês serão desenhados e a identidade de vocês é a identidade colocada por Deus desde a fundação do mundo. Nós não podemos aceitar que a identidade do mundo seja colocada em nós. Nós precisamos renovar a nossa mente, aceitando a identidade que Deus propôs para nós. E nós não somos todos iguais, e eu sempre digo que a beleza de Cristo está na diversidade. E é por isso que foi constituído 5 ministérios. A Bíblia diz que deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Cada um tem uma função no reino, e é isso que traz a beleza do corpo de Cristo. Sabe, a nossa identidade precisa ser mantida nele. E eu quero te convidar nessa noite, se a sua identidade não está firmada em Deus, procure trazer à memória aquilo que traz esperança e como ser restituída a identidade de Deus em você. Sabe, uma outra coisa que Jesus Cristo veio trazer para nós é a abundância. Sabe, Jesus veio para trazer vida, vida na terra. E vida em abundância. Sabe, Deus não quer para nós uma vida de escassez. Ele tem para nós uma vida de abundância. Sabe por quê? Porque Ele morreu na cruz para isso. Irmãos, nós temos falado todos os dias da nossa congregação em Vitória, que Jesus Cristo levou sobre si tudo. Todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados foi levado na cruz de Cristo. E nós precisamos tomar posse disso com todas as forças. Nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos acreditar no que a Bíblia diz que nós somos. Sabe, nós temos encontrado com pessoas que não acreditam no que está escrito na Bíblia. Eu falo, irmão, me ajuda. Sabe, Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância. Jesus Cristo veio para trazer em nós vida no Espírito, que é a salvação que foi entregue para nós. O nosso espírito estava morto, e através da cruz de Cristo, quando nós aceitamos a Ele, declaramos que Ele ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, o nosso espírito é vivificado nele, e a partir daí nós somos regenerados, mudando a nossa mente, mudando a nossa maneira de viver, mudando tudo que fazemos que desagrada a Ele.
João 17,15, tem uma oração incrível. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 17, verso 5. Esse texto marcou a minha vida, porque um dia eu estava saindo de casa, minha carteira tinha vencido, eu estava saindo de casa para fazer exame psicológico e exame de visão para renovação da minha carteira. E eu levantei a mão para o céu nesse dia de manhã. Eu levantei muito triste porque a minha visão não tinha correção. A lente que eu usava começou a machucar os meus olhos. O óculos não resolvia o meu problema e eu tinha que dirigir sem óculos. Eu falei assim: Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Porque eu sou seu filho. Como que eu vou ficar dirigindo para lá e para cá sem um óculos? A polícia vai parar, vai ficar me dando multa. Porque é necessário lente corretiva, porque eu de fato não enxergava. E nesse dia eu levantei e lembrei dessa oração de Jesus. João, capítulo 17, verso 15. Verso 5, desculpa. João 17, 5. E agora, Pai, glorifica-me tu, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Sabe, irmãos, eu levantei minha mão para o céu e falei assim: Pai, o Senhor me fez perfeito. Quando o Senhor me criou, a minha visão era perfeita. E eu quero dizer para o Senhor agora que eu tomo posse, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E eu declaro sobre a minha vida a cura agora. Eu declaro sobre a minha vida a cura agora. E eu estou indo fazer o exame e eu tenho a certeza que o médico vai olhar para mim e vai falar que eu não necessito mais de lente corretiva. Sabe, irmãos, eu cheguei, o médico colocou o aparelho no meu olho e falou assim: você já operou o olho? Eu falei assim: já operei. Aí o meu olho tem um risco assim, irmãos. De vez em quando, se você vê eu abaixando a cabeça ou levantando, é porque meu olho é igual aquela televisão que tem um risco no meio assim. É verdade mesmo. Por causa da cicatriz da cirurgia. E aí ele falou assim: lê para mim aquelas letras ali. Na hora eu consegui ver claramente as letras. Eu falei assim: uau, eu estou curado. Ele falou comigo assim: você não precisa de lente corretiva. Eu não sei por que na sua carteira antiga está a necessidade de lente corretiva. Eu falei assim: glória a Deus. Eu ainda sirvo um Deus que cura. Eu sirvo um Deus que cura. Eu sirvo um Deus que cura. E eu fui para casa correndo para contar para minha esposa. Falei: meu bem, deixa eu te contar um segredo. Fui curado. Ela: como assim? Eu falei assim: saí de manhã, levantei as minhas mãos para o céu e fiz a oração de Jesus. E falei: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes que eu fosse formado, porque eu fui formado perfeito. E eu tomei posse da minha cura. Você pode aplaudir, meu. É para Ele. É para que o nome dEle seja glorificado. Sabe, Jesus veio para restaurar a nossa fé. Jesus veio para restaurar a nossa conexão com Ele. Jesus Cristo veio para nos ativar nele. Ah, irmãos, isso me empolga muito. E continuando no texto, o versículo 11 diz o seguinte, versículo 12 diz o seguinte: toda a multidão calou-se e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Sabe, o testemunho que nós damos edifica vidas. Você precisa entender isso. Sabe, você não pode se calar quando alguém necessitar de uma palavra de incentivo para continuar seguindo a Cristo. Porque através do seu testemunho, através daquilo que você fala, Deus pode reedificar a fé de alguém.
Deus pode trazer à existência novamente aquilo que estava morto em alguém. Sabe, eu quero te incentivar nessa noite, testemunhar todos os dias daquilo que Deus tem feito em você, para que através de você alguém possa viver uma vida nova e uma vida diferente. O texto que nós lemos diz que o povo ficava calado, e eles escutavam o que Paulo e Barnabé contavam dos sinais e maravilhas que Deus fazia através deles. Sabe, nós estamos vivendo um tempo onde é necessário que nós venhamos compartilhar aquilo que Deus tem feito para nós. Versículo 13 diz o seguinte: e havendo eles calado, tomou Tiago a palavra dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Sabe, o maior desejo e o projeto de Deus é que nós sejamos povo dele. Que nós sejamos povo dele. Um pouco antes do texto que o pastor leu, da oferta que foi pedida para o tabernáculo, se não me falha a memória, em Êxodo 19, fala que Deus escolheu o povo de Israel para ser um povo rei e um povo sacerdotal. Porque Deus queria ter contato direto com eles. Então, para ter contato direto com eles, era necessário que esse povo fosse peculiar dele, que esse povo fosse totalmente dele. Porque um Deus santo não pode ter contato com um ser humano impuro, com um ser humano profano. Aí talvez você pergunta: pastor, não entendi nada. Eu sou um ser humano que peca. Pois então, mas o problema é que o problema não. A grande questão é que quando Deus olha para você, Ele não olha para os seus pecados, porque os seus pecados já foram levados na cruz do Calvário. O sangue do Cordeiro está sobre você. Então, o maior desejo de Deus é que você seja um povo dele. Diga comigo: eu preciso ser dele. Eu preciso ser dele. E para que isso acontecesse, ele envia o seu filho para morrer em nosso lugar. Sabe, esse é um tempo de nós entendermos que a nossa identidade em Deus foi presenteada para nós, e nós fomos adotados como filhos dele. Versículo 15 e 16 diz o seguinte: e com isso concordam as palavras do profeta, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Versículo 17: para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, porque os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz essas coisas. Versículo 18: conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Sabe, uma coisa que ficava na minha mente quando eu li a Bíblia é por que Deus decidiu reedificar o tabernáculo de Davi. Porque, na verdade, o nome certo não é nem tabernáculo, é tenda de Davi. Porque existem 3 tabernáculos escritos na Bíblia. O tabernáculo de Moisés, que foi o primeiro tabernáculo feito, e ali se chama de verdade tabernáculo de Moisés. E esse era um templo onde Deus disse que ele decidiu morar no meio do seu povo, porque o povo tinha sido escravo e que Deus queria mudar a identidade desse povo. E para que isso acontecesse, ele precisava estar mais perto dele. E falou: construa para mim um tabernáculo, lugar onde eu vou habitar, e vocês vão ver a minha glória palpável todos os dias. Esse foi o tabernáculo, foi a morada de Deus, a casa de Deus. E era um templo, era um lugar onde os pecados daquele povo eram redimidos através de ofertas.
através de cordeiro, através de animais. E aí Deus manifestava a sua graça. Porém, a tenda de Davi era literalmente uma cabana. E Davi, quando assume o seu reinado, ele tem um desejo, ele fala assim: eu não consigo governar o povo de Deus sem a presença de Deus. Porque é impossível governar um povo de Deus sem a presença de Deus. E por causa disso ele fala assim: eu preciso trazer de volta a arca da aliança. Porque a arca manifestava a presença dele. Então Davi traz, e quando ele traz, Davi ultrapassa aqui o limite do tempo. Porque essa arca não poderia ser vista por um homem naquela época. E Davi ultrapassa todo esse limite, e ele coloca essa arca numa cabana, numa tenda, aos olhos de todo o povo de Israel. Eu fiquei assim, uau! E nós temos também a outra tenda, que é chamada de Templo de Salomão. Esse templo era um palácio. E aí nós vemos que existem 3. Porém, Deus restaurou apenas um. Ou Deus disse que vai restaurar apenas um. O tabernáculo de Moisés, ele era formado de átrio, santo lugar e santo dos santos, aonde Deus se manifestava apenas no santo dos santos. Ou seja, o ser humano não podia ver a manifestação de Deus. O máximo que o homem via era o altar de sacrifício, aonde ali ele via o cordeiro que ele acabou de entregar sendo queimado. A partir dali apenas os sacerdotes conseguiam entrar. E no lugar de fato onde Deus se manifestava, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Depois de oferecer sacrifício, ele entrava com o sangue do cordeiro que havia sido morto, e ele colocava aquele sangue com os 2 dedos no propiciatório. E ali acendia uma chama azul, como forma de Deus falando assim: eu aceitei o seu sacrifício. No tabernáculo, os homens normais não tinham acesso à presença de Deus. No templo de Salomão, ou palácio de Salomão, porque foi um palácio feito quase todo de ouro, Salomão constrói esse palácio onde tudo tinha uma magnitude extrema. Enquanto no tabernáculo de Moisés existia uma pia de bronze para que os sacerdotes lavavam as suas mãos e os seus pés, no tabernáculo de Salomão tinha uma piscina de bronze. Era gigante uma piscina. Enquanto no tabernáculo de Moisés existia uma mesa com os pães da preposição, que simbolizava as 12 tribos de Israel, que eram 12 pães, nele tinha 10 mesas. Nele tinha 2 menorás, enquanto no tabernáculo de Moisés tinha uma. Então nós precisamos entender a magnitude disso. E aí Deus vem e fala assim: eu vou restaurar a tenda de Davi. E eu falei: pai, por que o senhor vai restaurar a tenda de Davi? A tenda de Davi era uma barraquinha. Era literalmente uma tenda, aonde a arca da aliança ficava exposta para todo mundo. E olha o que o texto diz, versículo 15: e com isso concordaram as palavras dos profetas que está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, tornarei a reedificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Sabe, existe uma grande diferença nesses 3 tabernáculos, e a diferença é extremamente discrepante. Porém, nós precisamos entender que o maior desejo de Deus era ter o quê? Proximidade e relacionamento. E Davi, entendendo que existia na eternidade, ele trouxe uma realidade para a terra, que era a adoração a Deus face a face.
Davi ultrapassou o limite do templo, porque hoje nós podemos adorar a Ele face a face. O véu do templo foi rasgado e Ele saiu para habitar dentro de nós. Você tem noção do que era um Deus que é um Deus que nós não podemos mensurar o seu tamanho, onde a Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés, e que Ele se assenta sobre a curvatura da terra. Esse Deus decidiu morar dentro de nós. Sabe, esse é o coração de Deus, esse é o coração dEle, esse é o desejo dEle. Desde a fundação do mundo, o maior desejo dEle era literalmente ter comunhão conosco. E hoje nós participaremos da ceia, aonde mostra exatamente a necessidade de nós comungarmos uns com os outros, dizemos que nós somos corpo de Cristo e manifestamos o mesmo Deus que habita em nós. Ah, irmãos, o véu se rasgou de alto a baixo, e hoje nós temos a ousadia de entrar com intrepidez no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, assim como diz Hebreus 19. Nós precisamos crer na palavra dele. Agora, o tabernáculo de Davi foi trago para Israel, para que a presença dele estivesse junto com aquele povo. Irmãos, Davi foi o homem que talvez a Bíblia mais colocou explícito todos os seus pecados. Talvez seja o homem que mais a Bíblia colocou os pecados. Ali está escrachado tudo que Davi fez. Deus não escondeu nada. Porém, em Atos fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. E aí eu falei assim, Deus? Tem um negócio aí que meu tic-teco não pensou direito não. Fala comigo de novo aqui. Ele falou assim, não, é isso mesmo. Sabe qual foi o maior segredo de Davi? É que Davi de fato se arrependia de todos os pecados que ele cometia. Se você ler os salmos que ele escrevia todas as vezes que ele pecava, em um dos salmos ele falou assim, Senhor, não deixe que eu perca a certeza, ou traga de volta a certeza da salvação em mim. Davi ficou desesperado quando ele pecou e matou Urias, e ele escreve um salmo pedindo a Deus para que ele não se afastasse dele, por favor, que a presença do Senhor não se afaste de mim. Sabe, ele se arrependia de verdade de tudo aquilo que ele praticava, e Davi não se preocupou em nenhum tempo com a sua reputação. Quando o filho dele morreu, ele lavou o seu rosto, tomou banho, vestiu na sua veste e falou assim, a vida segue. Porque o Deus que eu sirvo tirou essa criança por um propósito, eu acredito em tudo que ele faz. Sabe, nós precisamos entender que nós precisamos ser homens e mulheres que não podemos preocupar com a nossa reputação. Sabe, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus e foi explícito tudo aquilo que ele fazia. Natã confronta ele, seus filhos perseguem, tudo isso acontece, mas no final Deus fala assim, existe um homem segundo o meu coração. Irmãos, talvez eu e você não pecamos a quantidade que Davi pecou, tomara que não, mas sabe, eu ainda desejo escutar que eu sou um homem segundo o coração de Deus. Ainda não escutei, mas gostaria muito de escutar essa frase. Sabe, nós precisamos ser achados nele. Nós precisamos ser achados nele. E Davi, quando traz a Arca da Aliança para Israel, ele trouxe porque ele havia visto que Saul tinha reinado. E em nenhum tempo você vê na Bíblia Saul se preocupando com a Arca da Aliança ou com a presença de Deus para governar Israel. Agora Davi falou assim, é impossível que eu governe o povo dele. Porque Saul estava governando sobre o seu desejo. Estava governando sobre aquilo que ele queria, sobre aquilo que ele pensava. Sabe, o coração de Davi é revelado quando ele traz a Arca da Aliança. E aí ele convoca os músicos, convoca cantores, convoca todo aquele povo e leva aqueles homens, aquele povo todo para frente
da Arca da Aliança e fala assim: eu preciso que vocês adorem a Ele, porque aqui está a presença manifesta dEle 24 horas por dia. É necessário que vocês se derramem a Ele. E para que não pare, vai ter turnos. E é necessário que vocês adorem a Ele, porque Ele quer ser adorado. Ser adorado porque enquanto nós adoramos, a graça, a santidade dele é impregnada em nós. E nós vamos parecer mais com Ele. O povo de Israel, o nosso povo, necessita parecer mais com Ele. Para que isso aconteça, então, a adoração 24 horas vai acontecer aqui nesse reinado. Porque se não tiver a presença dEle, eu não consigo governar. Sabe, irmãos, na nossa casa, na nossa vida, precisa existir uma máxima: que a presença dEle esteja na nossa mesa, que a presença dEle esteja na nossa vida, que a presença dEle esteja no tempo de discipulado com os nossos filhos, que a presença dEle seja sobre nós e através de nós em todo o tempo. Davi falava: não adianta eu subir para Sião se a presença dele não está lá. Por mais que o tabernáculo de Moisés estivesse lá, a presença de Deus que era manifestada pela Arca da Aliança estava em terra estranha. E por isso, Davi ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Sabe, nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos entender que não é sacrifício todos os dias que vai nos fazer viver um novo tempo em Deus. Presta atenção, não é sacrifício que você faça todos os dias que vai te fazer a romper em alguma área da sua vida. Mas deixa eu te dizer, a sua identidade pode ser restaurada. E se ela for restaurada, a sua intimidade também será restaurada. Se a sua intimidade for restaurada e você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, muitas coisas na sua vida será acelerada. Deus tem falado isso comigo nesses dias. Nós precisamos entender isso. E preste atenção, nós estamos no lugar certo. Nós estamos no tempo certo, aonde Deus quer reedificar muitas coisas em nós. E a reedificação passa pela valorização da presença de Deus. Um coração que valoriza mais a presença dEle do que qualquer coisa. Um coração que valoriza Ele acima de tudo. Sabe, nós podemos descansar em Deus enquanto nós entendermos, e quando nós entendermos, que tudo será reedificado em nós, a partir do momento que nós acreditarmos e entregarmos a nossa vida totalmente a Deus. Sabe, ele entendia que o tempo estava chegando. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Existe uma promessa de reedificação naquilo que está caído em nós. Sabe, eu não sei o que está caído na sua vida, mas existe uma promessa de reedificação. Deus quer reedificar muita coisa. Deus quer reconstruir as nossas bases. As nossas bases de entendimento de quem Deus é, precisa ser refeita. E eu gostaria de orar por você nessa noite. Você pode colocar de pé?